Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Rota 916. Esse é um podcast feito por jovens, adultos jovens, querendo falar com outros adultos jovens aí do lado, que desejam efetivamente viver a fé de forma leve, profunda e principalmente relevante. E aqui na mesa a gente está com o nosso quarteto fantástico. A gente tá com todo mundo aqui, completo. Vitório por trás das câmeras, mas aqui na mesa a gente tá com o Joe. E aí, Joe? Tamo aí, mais ou menos. Meio gripado, mas ele tá... Vambora. Fiquem tranquilos, pessoal. Você vai ouvir umas fungadas, mas é tranquilo, tá? Também tô aqui com o Greg. E aí, Greg? Tamo aí de novo, depois de uma semaninha, de um dia puxado para gravar mais um episódio aí. Bom demais. E também a gente tá com o Danilo. E aí, Dan? Boa, tamo junto. Bora mais uma vez aí. Vamos pra cima. Bom demais, pessoal. Como a gente falou, né, nosso conteúdo aqui ele é muito mais focado em ser relevante, um conteúdo leve, principalmente prático, né, pra gente poder estudar, avaliar e rever, principalmente nossas ações, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o tema que mistura um pouquinho ali de poesia, de profecia, dor, esperança, redenção, mas principalmente aquilo que Deus passou aqui pra gente, a nossa missão, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre os Salmos e a sua conexão com o Apocalipse. E desde já adianto que a gente também vai dividir em duas partes, né? Então vai ter parte 1 e parte 2. Vamos trabalhar um pouquinho a ideia dos Salmos com o Apocalipse em duas partes, parte 1 e parte 2, tá? E antes da gente avançar, queria fazer uma oração aqui com vocês. Joe, você ora aqui pra gente? Opa, com certeza. Bom demais. Oremos então. Grandioso Deus, bondoso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que possamos pegar esse conteúdo e ser como espelho, Senhor, e refleti-lo a muitas pessoas. Amém. Isso é tudo que eu peço e agradeço no doce nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha. Meu povo... Já dei um spoiler da lição aí. Opa, quem prestou atenção na oração já... A gente vai ver então hoje um pouquinho mais, vamos discorrer aí sobre uma só história que a Bíblia traz. A gente já comentou isso em outros episódios aqui antes, né? E principalmente essa parte mais poética, essa parte mais de canção, de salmos, né? Atrelada ao Apocalipse, atrelada a essa alusão, a essas imagens, para facilitar o nosso entendimento das profecias, né? Lembrando que esse é o nosso principal ponto nessa temporada. E sabe quando a gente está correndo atrás do rabo, eu diria, né? Quando a gente tá meio perdido, meio correndo atrás do rabo, meio que preso num labirinto, né? Normalmente nos filmes é muito reparado no chão, reparado na rota que o pessoal faz, né? À toa que a gente tá aqui no Rota 916. Mas o que Deus sempre quer trazer pra gente é quando a gente se sente assim, correndo atrás do rabo, perdido, meio não sabendo o que fazer, Ele sempre lembra a gente de olhar mais pro alto e lembrar, ao invés de olhar no céu, né? Fixar os olhos no alto, fixar os olhos no céu, do que olhar o caminho, olhar o chão propriamente dito, né? E por que eu queria trazer esse ponto pra gente? Porque lá no céu, lá no alto, aconteceu uma coisa... Aconteceu não, né? Mas tem um santuário celeste que foi replicado aqui na Terra, né? Foi mostrado para Moisés para que fosse replicado aqui. E eu acho que a gente comentou isso em outros episódios, o quanto o santuário ele revela o próprio ministério de Cristo, né? Eu, particularmente, eu me encanto demais pelo santuário. A gente tem uma temporada vindo ali falando um pouquinho mais sobre o Êxodo, já dando um spoilerzinho pro pessoal. Mas Vitor, eu gosto demais. Gosto demais dessas revelações que o santuário tem sobre o ministério de Cristo. E eu queria dar início ao nosso podcast fazendo uma pergunta no sentido de... A gente sabe que o santuário ele reflete muito o ministério de Cristo, tá? Mas como que o santuário ele muda a nossa forma de enxergar o próprio Apocalipse? Vocês veem que o santuário reflete alguma coisa? Tem alguma coisa a ver para vocês? Não tem? Vocês enxergam Cristo ali também levando para o Apocalipse? Como que é a visão de vocês em cima disso? Eu acho que a gente... analisando qual que era a função do santuário, né? Você trazendo para sua vida hoje, eu fico mais tranquilo.
Porque você lê o Apocalipse sem saber da história do santuário, sem saber de nada, você fala assim, ferrou, acabou com tudo, a gente não tem o que fazer. Mas aí quando você entende todo o propósito do santuário, tudo, qual que é a finalidade disso, aí você fala, não, tô tranquilo. Se eu estiver aqui firme com Deus, eu tenho a salvação, eu tenho vida eterna. Então, eu acho que é uma fonte de esperança ali, um sinal, né? De tudo que ele faz por nós e faz todo momento, né? É legal também a gente ressaltar como que funcionava o santuário. Eu ia pedir para você fazer esse adendo para o pessoal. Como que funcionava? Qual que era a Todo atividade? um ritual ali, né? É um ritual, vamos dizer assim. E assim, se você pegar na raiz do negócio, cara, hoje alguma das práticas ali até se correlaciona com algumas religiões africanas, né? Mas o entendimento ele ficou perdido e por isso que hoje algumas religiões elas acabam ainda realizando a prática do sacrifício, né? Do sangue derramado de um jeito errado, não é isso? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho como que funcionava o santuário. O santuário ele tinha 3 partes. Ele tinha o pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Antes de você falar do santuário propriamente dito, eu queria dar um passo para trás, Dan, e pedir para você explicar por que um santuário aqui, né? Tipo, do nada, um santuário, resolveram criar uma igreja. Tipo, explica pro pessoal ali que às vezes tem essa lacuna, né? Sabe sabe o que é o santuário, ou então tem um entendimento pequeno ali, mas entender por que começou a ter um santuário aqui. Consegue trazer isso, pessoal? Sim, é bom a gente analisar, vamos pegar do Gênesis, vamos pegar depois da criação, a queda, e a gente começa a ter um princípio ali. Até chegar ao Êxodo, onde o santuário ele é denominado ali por Deus e dado todos os detalhes exatamente, Deus deixa bem claro que é uma cópia do santuário celestial. Moisés, ele tem, até a parte da construção do santuário, houve 3 tipos de intercessões feitas pelo homem, entre Deus e o homem e a nação. E Deus entendeu, então, de que ele precisava simbolicamente habitar no meio do povo. Principalmente no momento em que Moisés ele tem essa persuasão com Deus, né? Ele tem esse diálogo com Deus. Deus ele quer destruir o povo e Moisés ali ele tenta persuadir com Deus. Mais à frente, depois da construção do santuário, a gente vai ter Jonas fazendo isso. Depois a gente vai ter outros patriarcas da igreja, da Bíblia fazendo isso. Então vamos lá. Deus ele entendeu a necessidade de simbolicamente ele estar no meio do povo. Né? Tanto que a Arca da Aliança ela representa Deus, a presença de Deus. Né? E depois, quando a gente entrar na parte de toda a atividade do santuário ali, você vai entender principalmente a Arca da Aliança. Mas até aquele momento, Deus ele queria meio que entender, então, mostrar para a humanidade assim, ó, as leis ela já mostrava, para que serve a lei? A lei já me mostrava ali que eu estou errado. A lei serve para poder nos apontar o erro. Ela não vai nos salvar, mas ela é importante em todo esse ciclo para apontar os nossos erros. Sem a lei, a gente não consegue entender se a gente está em pecado ou não. Ponto final. Agora, a intercessão já era feita por homem e, assim, era uma pessoa para poder fazer esse caminho da intercessão. Então, Deus ele sente a necessidade, então, de construir o santuário. E depois que ele dá todas as regras para Moisés, ele conclui falando para que eu habite o povo e o povo habite em mim. Até porque a gente viu até em outras semanas aqui, né? Que antes Adão e Eva tinham um contato muito próximo com Deus, depois do pecado, infelizmente esse contato deu uma quebrada, deu uma diminuída, né? E aí o povo já foi pecando. Até enquanto o Éden estava visível, eles iam lá adorar, né? Depois o Éden saiu... Com o dilúvio, né? Olha essa analogia aqui, que muito legal, cara. O Éden também era um santuário. Boa. O Éden também era um santuário. Exatamente. Só que o Éden era um santuário sem o pecado. E quando você pega a analogia e como era a construção, como que funcionava lá no Éden? Adão e Eva foram constituídos, eles eram guardiões do jardim do Éden, eles podiam viver e eles paravam. E determinado parte do dia, Deus descia e fazia como se fosse um check-in. O que é um check-in? Você vai chegar na sua empresa lá hoje, o Gregory aqui, que é
extremamente milionário, o cara vai chegar na... De saúde, Ah, um pouco ainda. Vai chegar na sua empresa lá, você pega uma prancheta pendurada logo na entrada e você tem aqui alguns bloquinhos e você vai fazendo o check-in. O check-in é o quê? Cara, câmeras ligadas, segurança, portas abertas, você vai fazendo o check-in. Então, a gente, né, falando de um jeito mais grosseiro assim para o povo entender, Deus decide fazer isso. Bom, tá tudo em ordem, ninguém comeu da fruta, os animais estão bem, a ovelha e o leão estão andando juntos, a cobra está voando porque ela tinha asas, tinha patas, e tá tudo certo. E aí, beleza, picamos. Eles são expulsos do Jardim do Éden. Deus chegou para fazer o check-in, já viu o leão Isso, comendo. já uma coisa ele não pôde dar cheque. Ele não pôde dar mais cheque na fruta proibida. Então, toda a listagem de Deus ali ficou com tique, mas o da fruta ele teve que colocar um X. Já tinha coisa faltando, né? Exatamente. Quando você vai para o santuário, cara, é muito igual, só que meio que o contrário. Porque o sumo sacerdote ele tinha mais ou menos o papel que Deus tinha no Éden. Então o sumo sacerdote pegava ali, aspergia o sangue do cordeiro ou dos animais. É bom também relatar que tinha os animais sacrificados diariamente, tinha os animais sacrificados a cada 7 dias, 7 meses e os 7 anos. Né? E os de 7 meses. Então, uma vez por ano tinha ali o Shekinah. Então, você tinha um sumo sacerdote fazendo o papel de Deus que fazia no papel do Éden. Então, você tem uma simbologia muito grande já no Jardim do Éden como santuário. E aí, depois que a gente vai entrar aqui agora e vai explicar para a galera qual era a atividade, o que era o santuário. Cara, quando você descreve o santuário, a sua atividade, os móveis, tudo ali dentro, cara, cada detalhe... Mano, é assim, sensacional, porque é o que o Joe acabou de falar, dá um alívio. Primeiro por dois motivos. Quando o véu é rasgado, eu tenho acesso agora direto a Cristo. Eu não preciso mais agora de nenhum ritual, de nenhum sacrifício de sangue vivo derramado, porque o único sangue do Cordeiro do universo já foi derramado. Então ele fala assim, ó, por isso que a gente fica falando que Cristo morreu por você, por isso que a gente fica falando isso. Por que a igreja fala isso? Porque você tem que entender que você não precisa mais derramar sangue pelo seu pecado. Pelo seu pecado foi derramado um sangue extremamente precioso. Agora, o que você precisa fazer? Assim como no Jardim do Éden, eles tinham ali, dentro de um santuário, o santuário perfeito, eles tinham a regra de não comer do fruto, dentro do santuário, até ali no Êxodo também, você tinha também uma regra, que era trazer o seu pecado, de acordo com tocar a mão na cabeça do animal e o sumo sacerdote te purificar. Boa, Então essa é a introdução assim mais lógica para a gente entender o porquê do santuário, a necessidade de Deus habitar no meio do povo. Perfeito. E aí, detalhando para o pessoal que está vendo, né, e para todo mundo aqui para deixar claro e tá no mesmo rumo, no mesmo momento, o santuário você tinha até falado, ele era dividido em partes, em áreas, digamos assim. Ele tinha objetos ali em todas essas áreas e tinha, vamos dizer assim, que duas grandes representações principais, né? Tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, o santuário, ele era... Tipo, vamos falar, santuário é como se fosse a igreja, tá? Para todo mundo poder saber. Que o nome, templo, santuário, às vezes é um nome muito diferente e a pessoa acha que fica confusa, né? Fica confuso. Mas é que só não era igreja igual é hoje porque ninguém tinha esse livre acesso a essas partes internas, né? Então, pensando numa igreja hoje, existia a parte mais de fora, que é chamada de pátio, a parte mais interna, que é chamada de santo, e a parte mais interna ainda do santuário, que era dividido em dois, né? Após o véu, né? Após um véu que dividia, o véu é uma cortina, tá? Uma cortina. E do outro lado, o Santíssimo. E o que estava ali no Santíssimo era a Arca da Aliança, como o próprio Danilo falou. Então a gente tinha essas 3 áreas, tinha objeto nas 3 áreas, né? Então, de dentro para fora, né? Na parte menor ali do santuário, que era o Santíssimo, tinha a Arca da Aliança com itens dentro, né? Depois do véu, tinha outros 3 itens, né? Que era o altar de incenso, a mesa de pães e o candelabro. E para fora do santuário, no pátio, digamos assim, a gente via mais 2 objetos, né? A pia e o altar do holocausto. É isso mesmo, né? Exatamente. Perfeito. Então, basicamente, para todo mundo estar, né, revisando esses processos, a gente tinha essas figuras. E lembrando que uma coisa que a gente falou aqui, que isso me encanta, é que cada coisinha dessa, não só cada pessoa, mas cada objeto e cada ação feita com parte desses objetos e com parte das pessoas, né, remetia
ao ministério de Jesus. Cada coisinha. Poxa, infelizmente não vai dar pra gente entrar em cada ponto desse, né? Não vai ter como. Mas cara, é sensacional você ver isso. E em volta do santuário habitava as 12 tribos. tribos. Né? E uma delas era incumbida de cuidar do santuário ali, que era, se não me engano, os levitas. Né? Isso, exatamente. Então tinham 12 tribos, ficava cada lado, né? Então, leste, oeste, norte, sul. É uma cidade com uma igreja no meio, praticamente. Exatamente. O centro da cidade sempre era o santuário, só que eles eram bem nômades, né? Então eles sempre estavam andando, eram peregrinos. E aí tinha que ter uma tribo que era incumbida de montar e desmontar, montar e desmontar. Pra não ficar jogado, né? Pra não ficar, tipo, uma hora eu monto, outra hora eu monto. Não, vai ter umas pessoas específicas. E os levitas em quem fazia isso. Tá? E até pegando esse gancho. A gente tinha o sacerdote e o sumo sacerdote, né? Qual que era o papel deles, Danilo? Você começou a fazer, termina isso que a gente revisou, mas terminando. Qual que era o papel do sacerdote e do sumo sacerdote? O papel do sacerdote, como que a gente pode trazer para as pessoas entenderem? Como já que você está usando a simbologia da igreja, ele teria o papel ali de intermediar o pecador com a representação de Deus através do sumo sacerdote. Então ele fazia esse papel de intermediar, né? Então era ele que lá fora ele emulava o animal, era ele lá fora que tocava a mão em cima do cordeiro, ele lá fora que depois lavaria as mãos e ele traria a bacia com o sangue daquele animal para o sumo sacerdote. Então o sacerdote ele poderia entrar até o lugar santo, mas somente no lugar santíssimo só o sumo sacerdote. Amarrado, legal destacar isso, amarrado com... Eu tava pensando nisso, filho, se eles não falar, eu não sei se é, mas eu falo. Não, porque você quer comentar essa parte? Não, eu lembro das historinhas de criança, minha mãe falava, eu falei, acho que ninguém vai falar, mas eu lembro disso na hora. É legal, e tem todo um porquê de tudo aquilo, né? Então, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, com um sino no pescoço e amarrado por uma corda. Então, o sino ele tinha que entrar devagar, ele não podia tocar o sino, ele tinha que andar bem devagarzinho, porque o sino seria um sinal de que ele morreu, de que a presença de Deus, que ele tivesse em pecado, ele tivesse com alguma coisa que deu errado, ele morreu. Ouviu o sino tocar, então quer dizer que ele caiu, se ele caiu a gente puxava a corda. Então, ele entrava nesse período. Então, o papel do sacerdote, intermediar o pecador, e o do sumo sacerdote de aspergir o pecado dentro do santuário. E aspergir, que a gente fala, né? Isso é a prática isso lá, né? Uma vez no ano. Lava a mão uma vez no ano, isso. E aí nós tínhamos a emulação diária também, que são os animais mais de menores importâncias, pombinha rola. De acordo com o pecado, né? Exatamente. Se o pecado tecnicamente fosse grande... O cordeiro era uma vez por ano, né? Porque ali você juntava todos os pecados de todas as nações. Então você fazia essa aspersão. Mas tínhamos também as emulações diárias. Perfeito. E só para destacar para quem está ali, né? Tudo isso, mais uma vez, é de acordo com o ministério de Jesus. Então era um ritual, digamos assim, né? Um ritual onde aquele povo, os hebreus em si, eles faziam para sempre, desde pequeno até mais moço, entender o que Cristo faria, entender todo o ministério dele. Então, é uma didática de Deus que, sim, tinha os escritos, tinha as leis, mas de uma forma mais visual e mais educativa, Deus ensinando o povo, falando que, todo dia vocês vão fazer isso para relembrar e lembrar o que Cristo fará para todo mundo. Por inimizade entre tu e a mulher, né? Tu lhe ferirá o calcanhar e ele ferirá a cabeça. Então é basicamente esse o ponto para vocês. Então um dos papéis do sumo sacerdote, como o próprio Danilo trouxe, era de estar intercedendo pelo pessoal, né, uma vez por ano, aspergindo o sangue do cordeiro que foi morto lá no lugar santíssimo, representando essa esqueci a palavra, como que é? Analogia, essa simbologia. Simbologia, né? E aí o ponto é, gente, beleza, a gente sabe que hoje é um ritual. Hoje, no céu, acho que é bacana explicar, Joe, Greg, que pode trazer aqui pra gente, cara, por que Jesus ainda não veio, né? E o que está acontecendo agora ali no céu, até agora, por que Jesus ainda não veio?
Quando Cristo morre na cruz, pelo menos eu vou falar aqui, se eu estiver errado aí, me ajuda aí. Mas quando o véu se rasgou, Cristo entrou no lugar santíssimo. Não foi? É isso? Basicamente. Vamos mais lá. ou menos. Tá no caminho. Mas ele entrou um pouquinho depois, não naquele momento, mas vamos embora. Não, então vai, vamos aprender. Vai. Assim, hoje, né, a gente, como os meninos trouxeram aqui, nós temos o santuário que tinha na terra, uma representação do santuário que tem no céu, né? Não é uma... como eu posso dizer? Não é uma, simbologia, é algo físico. Existe mesmo. É uma réplica. É uma réplica do céu. Então, assim, quando Jesus volta, né, depois que ele vai ali se apresenta ao Pai, aí ele assume esse papel do sumo sacerdote. Depois, lá de, se eu não me engano, 1844, né? E ele começa a interceder sobre os pecados de todos que já haviam morrido. E ali vai acontecendo um julgamento, né? Foi a época do grande desapontamento. Quem conhece essa história aí da época ali, o povo achou que Jesus ia voltar em 1844, e na verdade era esse processo que estava se acontecendo ali. Jesus estava começando a assumir o papel de... Saiu do santo para o santíssimo, né? Eles acertaram o evento, mas erraram a data. Isso. E aí, desde então, Jesus está ali, intercedendo, né? Então, assim, começando desde Adão e Eva, né? Veio ali abrindo-se os livros e julgando um a um toda a história da pessoa, tudo que ela fez, tal. E aí, quando chega no ponto, Jesus vê que ela se entregou, então, não, isso aqui está selado porque isso aqui eu morri por ele. Então, esse é o papel que ele vem cumprindo desde então, né? Ou seja, até os dias de hoje. Basicamente, ele está, nesse momento, julgando todo mundo. Seja quem passou, quem ainda vai passar, a gente não sabe, né? Todo tempo, mas ele está nesse processo de julgamento, né? Então, como a gente falou, ele está representando. O sacerdote, ele já estava cumprindo o papel de sacerdote, e agora ele está cumprindo o papel de sumo sacerdote, né? E aí... Me emocionei aqui, eu pulei. Não, fica tranquilo. Tem um ponto importante que eu gosto de destacar, e eu acho que a gente já destacou isso em outras lições também, que é interessante esse processo de julgamento, porque ao mesmo tempo que ele tem que trazer, né, os pontos que a gente falha, ele está como advogado para interceder, para mostrar que não. Beleza, ele pode ter todos esses problemas, mas eu morri na cruz por ele, paguei o preço por ele, e dependendo das nossas escolhas, né, a gente está apto a reinar junto com ele, né, naquela celestial. E isso é muito doido, porque é o contrário, né? Porque é como se fosse apresentando as falhas e, ao mesmo tempo, apresentando a norma de, não, eu cumpri, eu paguei, fica tranquilo, vamos nessa. E aí a minha sensação, como eu sei que é meio maluco, meio doido, eu queria trazer para vocês, entender. Gente, qual que é a reação de vocês ao entender que Jesus está intercedendo por vocês? Está lá olhando, está lá analisando, pode ser que esteja agora, pode ser que já foi, pode ser que depois, não sei, né? Mas qual que é a reação de vocês a entender, qual que é o sentimento que vocês têm ao entender que Jesus está intercedendo por ti agora? Rapaz, é a melhor coisa que tem, né? Você saber que o paizão tá lá cuidando, intercedendo para que a todo momento a gente tenha a chance de chegar na vitória, né? Eu não tenho palavra para descrever isso aí. É que nem você falou, é muito louco. É isso aí, cara. É muito, muito doido saber de que Jesus está lá intercedendo por nós. É lindo, né? É a esperança do pecador, né? Eu me recordei aqui, você falando, me recordei de uma história, né? Uma vez na escola, tava ali e tal, e aí um menino agiu com preconceito comigo. E aí na hora eu fiquei chateado, mas moleque não liga pra nada, né? Aí cheguei em casa, contei pra minha mãe e pro meu pai. Aí ele, não vai resolver isso agora. Aí a gente foi lá na casa do cara. E aí ele não, que tirar satisfação, porque isso não se faz, tal, não sei o que, tal, beleza. Aí assim, eu lembro que eu fiquei sentado atrás dele, cara, e remete muito ao que a gente tá falando, porque assim, aí eu fiquei atrás dele no carro, assim, ele conversando com a família lá. Então eu vi assim, ele intercedendo pelo que aconteceu comigo e tomando todas as minhas dores ali do assunto, né? E assim, fica tranquilo, filho, eu vou resolver. E ele foi lá, resolveu, tá? Assim, coisa de criança, tá? Só tô contextualizando aqui, eu vejo isso. Então assim,
A gente erra, a gente faz tudo errado, a gente recusa Jesus, mas aí a gente aceita ele. E muda de vida, toma ali totalmente um rumo, né? E aí vem ali Satanás e fala assim, mas o Jonathan errou aqui. Ó, cara, esse cara aqui não vale nada. Esse cara aqui, ó, olha o que ele fez aqui, ó. Aí ele fala, de fato, ele fez mesmo. Mas aqui, depois, ele se arrependeu e entregou a vida a mim. E eu morri por ele. Então tá aqui, ó, meu sangue. Eu morri por ele. E aí, acabou. até arrepia de pensar, cara. O cara, ele tá ali... Fica tranquilo, filho. Da onde a gente tira essa certeza aí? Eu vou resolver. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Deixa eu pegar E se você tiver dúvidas, você também pode abrir no 5:8, que fala quase a mesma coisa. Romanos 5:8 e depois 8:34. E a gente sela essa certeza aí que o Gregory e o Joe trouxe pra gente, para que você tenha certeza de que tem um detalhe, no 8:34, Romanos 8:34, tem um detalhe muito, muito sutil. E aí eu quero ler, então, vocês permanecem no 8:34, mas eu vou ler o 5:8 e depois eu vou ler o 8:34. Então diz assim, Romanos: mas Deus demonstra seu amor por nós e Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Agora, olha a sacada, o pulo do gato, como diz aqui, né? Romanos 8:34. Quem o condenará? Quem? É uma pergunta. Paulo já manda essa carta direta para o povo de Romanos. E diz assim, foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Cara, vale só a gente lembrar, não é o tema, mas vale lembrar que se Jesus não tivesse ressuscitado, nada disso fazia sentido. Nada disso faz sentido hoje. Porque hoje você só pode se arrepiar porque tem alguém pagando um cheque pelos seus pecados, porque ele ressuscitou. A sutileza está aí, dessa certeza de Romanos, né? Quando ele fala que ele demonstra o nosso amor, porque ele morreu quando nós éramos ainda pecadores. Agora nós somos santos, significa um povo separado, e essa separação ela se concretiza toda vez que o Danilo cai, toda vez que o Danilo se arrepende, e seria legal depois a gente entrar nesse mérito do arrependimento, porque o pecado ele nos envergonha diante de Deus, e se arrepender não é só pedir perdão para Deus, é chamar o pecado pelo nome. Senão não faz o menor sentido essa intercessão. Cristo ele tem que chegar diante de Deus, e está Satanás acusando Deus para julgar, e aí Cristo ele vai interceder, mas pelo quê? Você tem que falar, Senhor, eu errei, eu assisti pornografia, eu me masturbei, eu fiz coisa errada, eu menti, eu desgracei a vida. Você tem que dar um nome, Deus quer isso, porque toda vez que você chama o pecado pelo nome, você atinge o seu caráter, e você se envergonha diante de Deus, e essa vergonha, e esse chamado que você faz para você, faz com que verdadeiramente você se arrependa, e aí sim, todo esse ciclo do nosso sumo sacerdote no santuário celestial, ele vai fazer sentido, porque na hora que Satanás vai te acusar no nome do pecado, porque ele vai chamar o pecado pelo nome, e aí Cristo também vai chamar o pecado pelo nome e vai falar assim, mas o cheque está pago. Então, meu amigo, desce e continua fazendo suas desgraças até eu mandar. Porque Satanás também obedece e vai nos limites de Deus. Então, Pode falar. Quando o Joe contou essa história, eu lembrei da história de um amigo que me falou esses dias agora. Ele foi assim, a filha dele estava aprontando a escola e aí chamaram ele lá para conversar. Ele falou assim, e aí, o que você fez? Eu falei, pai, não. Ô, filha, você não fez nada mesmo? Não fiz nada. Então vou lá te defender. Ele pegou e foi lá com a faca no dente. Tá lá. Chegou lá, falou assim, viu, aconteceu isso. Ele olhou para a filha e falou assim, e aí? A filha dele falou assim, não, tudo mentira. Sabe o que fizeram? Puxaram a câmera, cara. Nossa. E mostraram, falaram assim, tá aqui, a filmagem dela fazendo isso. E aí, o que ele fez? Ele ficou envergonhado, mas vamos puxar nesse gancho aí. Voltaram para casa, ele conversou com ela e ela entendeu o que estava acontecendo, falou com o pai que não faria mais e tá lá. Mas ele, tipo assim, o pai cuidou e tá educando, entendeu? O que acontece com a gente também, né? Exatamente. Eu gosto de lembrar... porque Mas os nossos pecados, eles vão vir à tona. Desculpa cortar aí. Os nossos pecados vão vir à tona. Não adianta a gente fazer escondido. Vai chegar um ponto aqui na lição, no roteirinho aqui nosso,
que vai falar aí o que você faz escondido. Não adianta, você pode fazer escondido, mas de Deus ninguém esconde. A gente deu esse Vai contexto ser exposto. gigante de santuário, porque principalmente Salmos, Davi mostra o quanto ele se alegrava em estar na casa de Deus, né? E às vezes a gente não entende o real significado, porque é uma coisa que acontece muito, gente. Eu não sei se eu vou estar falando uma coisa muito esquisita, mas basicamente eu peguei agora que a camiseta do Danilo tá escrito santuário. As maravilhas do santuário. E eu tava pegando, mas parece que hoje em dia cada esquina tem uma igreja ou um bar. É bem assim, a gente brinca com o pessoal, eu vinha muito de van quando mais novo na escola e a gente reparava muito nisso. E é real, cada esquina tem um bar, cada esquina tem uma igreja praticamente, né? E por que eu trago isso? Porque, cara, muitas vezes a gente entra na igreja comum, assim, sabe? É mais um lugar, É só mais um prédio, né? mais um prédio, é mais um ponto, mas o ponto principal que o Danilo trouxe ali, o objetivo principal do santuário era justamente para que Deus estivesse presente com o povo, já que ele não podia estar por conta de todo o pecado que aconteceu lá no Éden, depois com Noé ali, com o povo e tudo mais, a depravação que estava, ele falou, não, eu ainda preciso habitar com eles, preciso tabernacular com eles. E vamos constrói esse templo. E se você abrir aí em Salmo 122, a minha Bíblia ele tá um pouquinho diferente, tá? Ela tá numa linguagem bem avançada, digamos assim, mas ela diz assim, ó, Salmo 122, versículo 1 mesmo, tá? 1 e 2, traz assim, ó, quando eles disseram, vamos à casa do Eterno, meu coração pulou de alegria. E agora aqui estamos, ó Jerusalém, do lado de dentro dos seus muros. Ele se alegrava muito e, cara, em vários salmos a gente vai ver de forma de cântico, de forma de poesia, inclusive esse era um cântico, né, uma música que ele cantava. Era muito bom estar na presença de Deus, era muito bom estar na igreja. Não é só pelas pessoas, não é só pelo ambiente, mas sim por Deus, por estar no momento onde Deus. E aí fica pra gente poder avaliar, né? A gente tirar um tempo para refletir. Eu tô cada vez mais buscando a presença de Deus, porque era isso que Davi refletia. A gente está falando de Salmos, está entendendo essa alusão ali do santuário e tudo mais, mas era isso que ele queria, era essa força que ele tinha. Essa vontade de estar cada vez mais na presença de Deus, né? E analisar, estamos buscando realmente a Deus com toda a sede ou com a própria sede que Davi tinha, ou próximo, ou algo ali, né? Pra gente ou você tá indo pra igreja pra ver os amigos, né? Porque... Lembrando que não é errado ver os amigos, né? Não tô falando isso, mas tem que ter um propósito maior. Exato. Para não ser só mais um prédio, para não ser só mais um lugar, para não ser só mais um momento. E lembrando que sim, por conta do pecado, a gente vai estar suscetível a N coisas, né? Então, a gente às vezes está na igreja onde a gente às vezes vai se sentir mais confortável, onde a gente vai estar arrepiando, a gente vai refletir mais. Mas o ponto principal é que Deus quer ir além disso. Sim, isso são claramente sinais que o Espírito Santo está tocando, né? Ou outras coisas estão acontecendo também, mas o ponto principal é que isso não é o que Deus não quer só te fazer arrepiar. Podemos dizer que a gente vai para a igreja para absorver a luz, para depois refletir? É o ideal, né? É o ideal. Ou aumentar ainda mais, né? Sim. Não só na igreja. Uma das formas. Aí ali é onde a gente está reunido para isso. Então, é fazer essa reflexão pra gente, né? O santuário. A gente começa falando do santuário, do tanto que Davi falava, né? Desse ponto. Um ponto interessante igual a gente vê ali, né? Na época do povo de Israel, o santuário era físico também ali, né? Então, quando eu tinha o meu pecado, eu tinha que ir lá, pegava ali a minha pombinha ou o animal que se adequasse ao que eu fiz, caminhava até o meio do acampamento, fazia todo o processo, beleza. E hoje? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, né? E aí, às vezes, a gente faz as coisas e aí, como é só fazer uma oração, a gente não dá muito valor, né? E você falando de igreja, cara, eu fiquei pensando muitas vezes a gente dá muito valor ao templo físico, né? As paredes, a estrutura, o prédio, né? Mas, na verdade, a igreja são os membros, são as pessoas. E a gente senta lá e a gente só pensa em nós, só na nossa conversão, só na nossa vida espiritual, só nós. E esquece que, às vezes, o irmão que está do seu lado está precisando de ajuda.
esquece de saber como que ele está. E aí, quando eu li aqui essa parte de Salmo 122 e eu vi essa alegria, eu fico assim, será que eu estou indo para a igreja com essa alegria? E eu estou indo para a igreja buscando a Deus mesmo, ou eu estou indo lá só porque eu já me acostumei a ir aos cultos? Isso me fez refletir muito. E assim, eu tenho buscado isso mesmo, mudar esse pensamento e chegar lá e ter o encontro com Cristo todas as vezes, todos os dias. Porque muitas das vezes a gente vai mesmo só por rotina. Já estou acostumado a ir à igreja de quarta-feira, domingo, sábado, e beleza, o culto acaba lá o horário que tem que acabar, e eu vou embora, e aí depois, beleza, a vida segue normal. E isso, cara, é perigoso. A gente vive numa época, a gente acredita que está nos fins dos tempos. Isso é muito perigoso. Então, pode ir. Esse é um sentimento, né, que acontece em muitos. Por conta disso, muitos vão entrar na igreja ou entrar num lugar que tecnicamente a gente diz consagrado, né, e vão se sentir aquele peixe fora d'água. Tipo, não tô cabendo aqui, tipo, acho que não tô sendo bem aceito. Já tiveram essa impressão? Tipo, os olhos julgadores, né, do ser humano, e isso eu estou falando no contexto cristão e fora do contexto cristão também, né? Sempre tem aquele lugar que a gente vai e, cara, acho que não estou me sentindo bem, não tá dando certo, né? E ponto principal é que Deus, junto com o povo, o principal objetivo dele é que não tivesse esse julgamento, né? Era literalmente para que a gente estivesse juntos em uma só união, em uma só carne, fazendo o negócio acontecer, parafraseando de uma forma mais simples aqui, né? Então, ponto principal é a gente entender quem nos faz chegar até lá. E uma das coisas, né? Eu vou entrar numa quase polêmica aqui e pedir ajuda dos universitários, de vocês aqui, porque uma das coisas que acontece é o sentido da predestinação. De que, cara, eu tô aqui, mas muitos já estão salvos. Não sei se eu tenho... Já tenho uns... Não sei quantos mil. Ele não se contentou com esse tema no episódio 6 e trouxe de novo, né? Porque querendo ou não é isso. A pessoa olha assim, muitos, né, tem essa visão. Poxa, já tem quem já vai ser salvo, já tem quem vai... Já tô ruim, tô lascado, se é pra se lascar, lasca mais. E né? essa parte da predestinação, eu pensei aqui naqueles 144 mil selados. Eu falei, cara... Tem que ser tem que ser simbólico. Tem gente que tem que ser. Tem gente que na mesma pegada da polêmica aí. Tem gente que fala que aquilo lá é um número literal. Cara, se for literal é predestinação 100%. É pouco, né? É pouco, né? Vamos fazer o seguinte aqui, cara. É muito importante esse tema. Ele pode se tornar perigoso também quando a gente não tem um domínio sobre ele. Vamos entender assim, ó. Dan, antes de se avançar, por que tem essa visão? Explica o pessoal, né? Porque a gente estava falando aqui nos bastidores de Apocalipse 14 e tá lá. Traz isso pro pessoal também, para eles poderem ter essa visão, porque a gente tá então, mas enviesado. Eu não consigo trazer essa visão se eu antes não explicar essas duas vertentes. Perfeito. A gente tem sim a predestinação na Bíblia. A gente tem. Tá? E o Diego falou aquele dia aqui muito bem feito. Ele poderia ter explanado mais, que o Diego, cara, é um teólogo muito inteligente. Mas de repente acho que pelo tempo, por outros comentários, ele acabou não abrangendo muito, porque eu e ele já tivemos esse papo no almoço. Então vamos lá, vamos primeiro, qual é a predestinação na Bíblia? O que Deus predestinou para a humanidade? Isso está fácil de responder. Sim. Todos serem salvos. Predestinação é essa. Ele deu seu filho, e olha que legal tocar nesse assunto quando a gente olha para a cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê uma predestinação para todo mundo. Então, está toda a humanidade predestinada a ser salva. Fazendo aqui um parêntese, nós temos o 144 mil. Tá? Eu gosto muito da explicação do Rodrigo Silva, dos 144 mil. Que aí ele fez um estudo, ele entendeu de que... E aí... Você que está nos assistindo, jamais a gente quer afrontar a tua forma de pensar, a tua forma, né? A gente está com a Bíblia aberta, a gente tem o entendimento, a gente também quer respeitosamente, diante de todas as religiões, que entende diferente, a gente quer respeitosamente, mas nós temos uma outra visão e um outro entendimento. De que o 144 mil, para mim, se for 144 mil, aí eu vou falar de predestinação selada,
E aí Deus não tem essa intenção, porque Cristo morreu por todos. E outras pessoas acreditam que aqueles 144 mil são as pessoas que passarão pela tribulação. Também não acredito, que é muito pouco dentro de um globo de não sei quantos bilhões tantas de pessoas. gerações. Que só eles vão ser salvos. Não. Então, o que é esse de fato? O 144 mil, ele é o número simbólico, porque se você pegar 12 vezes 12 mil, dá 144. E o que é o número 12? O número 12 representa na Bíblia e no Apocalipse povos, certo, regiões, pessoas. Ele significa nações. O número 12 significa nações, né? Tanto que dentro do santuário havia ali uma mesa com 12 pães, né, já fazendo uma menção às 12 tribos. Então, o número 12 ali na simbologia, e aí quando ele fala lá que, na Bíblia, literalmente fala que essas pessoas não se acharam mentira na boca dela, foram perfeitas, foram seladas. E aí, se a gente fosse levar isso para o literal, e a gente ia confrontar diretamente com as falas de Paulo, muito, quando o evangelho, a gente ia confrontar com o próprio Cristo, que fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente tem o nosso pecado. Acabamos de falar aqui da do santuário, do pecado. E agora Cristo morreu e está intercedendo por mim. Então, não, se a gente for levar, eu já pensei isso, que se a gente for levar esse 144 como simbólico, cara, eu vou ficar na profunda depressão até Cristo voltar. Porque eu vou falar, cara, não tô, né? Porque eu já errei, eu já menti. E a Bíblia fala, não, então nós entendemos ali, volto a dizer respeitosamente a todo mundo que entende diferente, que nós entendemos ali que é um número simbólico, são pessoas que é um povo separado, é um povo diferente. E aí, se você permite me continuar, você quer fazer mais algum adendo? Não, eu só ia trazer pro pessoal que tá justamente em Apocalipse 14. 14 1 é onde você realmente vai encontrar ali, né? Eu vou voltar um pouquinho antes, no 12, Manda. No 12, 14. E aí eu vou mexer num vespeiro muito forte, mas continuadamente falando que a gente está num âmbito aqui de estudar a palavra de Deus e jamais de atingir ou de falar quem está certo ou quem está errado, ou se você que está assistindo de outra denominação, você se identificar com a minha fala aqui. Mas a Bíblia, se você acredita na Bíblia como a gente, você vai abrir sua Bíblia no Apocalipse 14, 12, e depois a gente vai lá para o 12, 17. E existe ali uma coisa que faz com que tem um povo separado, tem um povo exclusivo em todo esse rolê, em toda essa história. Quem é essa galera aí? Eu quero ler para vocês. Aqui, ó, vamos primeiro 12, 17. 12, 17. Apocalipse 12, 17. 12, 17. E diz assim, ó: o dragão irado como a mulher, e foi travar uma guerra com o restante da sua descendência. Vale lembrar que a mulher aqui significa igreja, né? E a sua descendência, né? O restante. O que é descendência? Quem veio dela, né? O Vitor tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, o Greg tem 2 filhas, você tem 2 filhos, e ali a gente vai gerando uma descendência, certo? Então está dizendo que a Bíblia vai escolher uma descendência de alguém, filhos dos filhos de alguém, para poder atacar. Não é isso? E aí ele continua: o restante da sua descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E não satisfeito ainda com esse tema, agora vamos lá para Apocalipse 14, avança lá, e o versículo 12. 14, 12, para poder selar. Aqui está a perseverança dos santos. Santo significa separado, tá? Não significa perfeição. Santo significa separado. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Agora, vamos lá. A Bíblia está me falando que existe uma classificação de um povo que Satanás vai escolher para destruir. Aqui não está falando que são todas as classes. Aqui não está falando que são todos os povos. Aqui não está falando que são todos os tipos de pessoas. Por 2 vezes ele está classificando uma galera. Os que guardam os mandamentos de Deus. Uma condição, não. Isso. E aí essa galera é como se fosse assim. É igual, infelizmente eu vou fazer uma menção aqui, mas é muito infelizmente, né? É muito ruim. Mas é igual você vê lá nos vídeos da internet os criminosos lá, como que eles atuam para assaltar as pessoas. Eles selecionam as pessoas. Então aquele que está com correntinha de ouro, que está com o celular lhe dando sopa, infelizmente que está com a mochila aberta.
E aí o que eles fazem? Eles selecionam as pessoas e eles vão atacar. Aqui Satanás, a Bíblia está falando para mim que Satanás ele vai olhar. Ah, é aquele. Aquele ali é o que eu quero. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus selado. E posso dizer para vocês com toda certeza, não é todos os povos, não é todas as religiões que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas que também não é um número real de 144 mil pessoas, literal, né? Por isso que trazendo esses 2 versículos, a gente traz uma simbologia dos números, que existe, esses números estão representando um povo separado, um povo diferente, um povo que vai chamar a atenção do dragão nos últimos dias. Não é todo mundo que vai chamar a atenção de Satanás. E aí o que me faz pensar, não é isso? Por quê? Por que esse povo? O que esse povo faz de diferente que Satanás só vai querer esse povo? Porque não são todos que vão guardar os mandamentos. Não são todos que têm o testemunho de Jesus. Eu tenho religião mesmo que só estuda o Antigo Testamento. Eu tenho religião que só acredita no Novo Testamento. Mas pede o dízimo. E o dízimo só está falando no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos menções ao dízimo. Mas que fala declaradamente sobre o dízimo só está no Antigo. E aí nós temos também religiões que acreditam que Jesus não é Deus, que ele é um profeta. Tem religião que acredita que os 10 mandamentos foram abolidos na cruz. Então você entende que essas pessoas que eu estou falando, essas classificações de religiões, não se enquadra em Apocalipse 14, 12 e nem Apocalipse 12, 17. Porque ele está falando de um povo novamente separado. Não é isso? Então, quando você vai de novo ali, fique tranquilo, 144 mil. Se você é um cara que frequenta uma religião, que guarda os 10 mandamentos de Deus e também guarda o Novo Testamento, que tem o testemunho de Cristo, então fique tranquilo, meu amigo, porque 144 está fazendo essa menção. Simbologicamente está falando de um povo separado. Eu queria pegar mais um gancho também, avançando agora um pouquinho mais, no sentido de... a gente só começou essa polêmica, digamos assim, né? Esse tema mais polêmico, porque justamente tem esse desconforto de algumas pessoas dentro da igreja. Eu, particularmente, não sei se é privilegiado, mas eu nunca senti, tá? Esse desconforto. Mas justamente um dos motivos para gerar esse desconforto é essa ideia de predestinação, de realmente só alguns vão ser salvos. E a gente sabe que, infelizmente, só alguns vão ser salvos. Mas não que Deus já falou, ó, o João vai ser salvo, a Joana não. A Maria vai, tal não. Deixa eu só fazer uma declaração aqui, só para a gente quebrar isso aí de vez. Jesus quebra a ideia da predestinação. Quando ele está saindo de Samaria, o que ele encontra? Um cego. E o que Tiago fala? Se eu não me engano, se é Pedro, Tiago, e fala assim, Senhor, ele é cego porque os pais pecaram? E o que ele faz? O que Jesus fala? Não se atribui o pecado da sua geração. E Jesus dá uma declaração de que ele é cego porque o pecado entrou no mundo, mas não porque os pais pecaram. Sim. Já quebra totalmente essa ideia de predestinação. Os fariseus tinham isso, porque se a mulher de repente não pudesse ter filho, ela já não poderia ser santa, ela não poderia ser selada. Nós tínhamos outras pessoas que os leprosos eles não teriam, é como se eles não tivessem alcançado, eles não iam conseguir alcançar a salvação. Então nós tínhamos um povo que pregou muito isso, mas Jesus veio e quebrou toda essa ideia de predestinação. Então não tem lógica eu acreditar em predestinação. O Joe ele vai ser... Então o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo orando? O que eu estou fazendo lendo a Bíblia? Se o Joe já está selado, o Joe ele já foi escolhido por Deus para ser salvo e o Danilo não. Não tem nada que ele possa fazer que vai tirar e não tem nada que você possa fazer que vai te ajudar. Que permitir entrar. Aí na cruz tinha que acontecer o seguinte, na hora que Jesus fosse morto, tinha que vir espiritualmente um rolo gigantesco com o nome de todo mundo que teria sido salvo ali por Cristo na cruz. Mas ele morreu por todos. E aí eu vou apimentar um pouquinho mais para todo mundo, né? Eu vou ler rapidinho aqui o versículo 1, que diz assim, 14:1, né? Eu vi, então João, né, vendo isso, tendo essa visão, e foi tirar o fôlego. Lembrando, gente, a minha Bíblia ela tá um pouquinho atualizada, uma fala um pouquinho diferente. Futurística, tá? igual a mim. O Cordeiro em pé no Monte Sião, os 144 mil em pé com ele, por isso que a gente está falando ali dos 144 mil. Seu nome, né, o nome do Cordeiro e o nome do seu pai inscritos na testa deles. E aí eu quero trazer para vocês, gente, o que é isso de
o Danilo já falou dos 144 mil, né? Então já trouxe, mas essa ideia de ter o nome descrito, é realmente escrito o nome dele, do seu pai? Como que é isso? É uma tatuagem uma tatuagem? É uma tatuagem que nos tempos finais, todas as igrejas vão receber um carimbo, e esse carimbo vai conter o nome de Deus, e você vai ter que pregar isso na sua testa para que você seja um povo separado. Então isso é... brincadeira. Vai falando isso. Olha Vamos fazer esse corte. É isso que eu pensei agora. Falei, olha o corte que vai sair disso aí. Mas é bom trazer isso também, porque... Eu acho que é o chip, né? Então, era justamente isso, porque um versículo antes, no 13:18, diz assim, ó: solucionem o enigma, pensem juntos e calculem o significado do número da besta. É o número humano 666. Então é uma coisa também que dá muito polêmica, né? De chip, de número, disso e aquilo. Mas eu queria entender, eu queria trazer isso pro pessoal. Se vocês não falarem, eu vou falar, mas a ideia... Um pouquinho de comédia aqui. Uma vez assisti o Leandro Quadros. Leandro Quadros, tava muito em alta essa polêmica, e o Leandro Quadros, ele foi na internet e fez um vídeo assim, falando, gente, estão falando aqui o número que o Apocalipse é o chip na... Eu quero que venha o chip, porque eu não quero mais andar com carteira, com cartão. Se puderem colocar um chip na minha mão, na minha testa, que já escaneia tudo, pra mim é ótimo, tá ótimo isso aqui. Tira essa besteira da cabeça, né? Ele faz tipo uma sátira com isso, né? Mas, manda ver. O que significa esse nome, Joe? Traz aí pra gente. Olha, ter o nome na testa, eu vejo assim... De uma forma bem simples, que eu entendi. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Para com isso, cara. Não, a gente não pode levar conhecimento atravessado, né? Mas eu estudando, eu entendi isso. Quando a gente... Esses dias você comentou um negócio, que quando eu falo, eu lembro meu pai. E não é isso? É você ter o caráter de Deus. Então, a pessoa vai estar tão próxima ali, ela é como o Gregory trouxe, né? Ela vai estar refletindo tanto ali a glória de Deus para as outras... seguindo a lei, os mandamentos, tudo certinho, buscando a Deus e negando ao eu próprio, a mim mesmo, e assim ela vai começar a refletir o caráter de Deus. E aí eu vejo isso, que esse seria o nome gravado na testa. Fala assim, esses aqui são os meus filhos. Eu acho exatamente isso aí também. Antes de você trazer, eu gosto muito do Rodrigo Silva, todo mundo sabe daqui, né? Rodrigo Silva, você viu, né? Todo mundo aqui gosta do seu trabalho. Vamos então, marcar o dia. A gente só quer uma roubinha seu do Rota 916, tá tudo certo. Tá tudo Ponto certo. importante que a gente já comentou isso também, mas uma coisa é a escrita daquela época, outra coisa é o contexto também que estava naquele momento. E a cultura que eles estavam imergidos ali, né? Imersos, na verdade, para tudo isso. E... a gente sabe que quando a pessoa é um pouco mais de experiência, tem a ideia do fio do bigode, né? Pelo nome, pela palavra. Se a pessoa falar, você confia e tudo mais. E não é à toa, naquela cultura, e isso não sei... a gente sabe porque se perdeu, né? Mas veio se perdendo cada vez mais. A ideia do nome lá era muito forte. Não à toa, se eu não me engano, eu posso estar totalmente errado também, mas se você voltar lá em Gênesis e Êxodo, tem um episódio com Jacó, onde os filhos veem lá que uma das irmãs foi violentada, e fazem o que fazem, matam o pessoal lá, arregaça tudo, e Jacó vira, cara, o que vocês fizeram? Vocês vão sujar o meu nome. Ao invés de falar preocupação com a filha ou algo do tipo, ele traz essa preocupação muito com o nome. Então, o nome deles, naquela cultura, era muito forte. Era algo realmente que refletia o próprio caráter. Isso na época de Jacó, mas a gente vê relatos que até próximo ali da época de Jesus, ainda assim, o nome da... Então, assim, que nem... Mateus, né? Ele era cobrador de impostos e a família já era uma desonra para a família. O pai e a mãe já falavam, o filho fazer algo que desonrava o que a família não comprava. Ninguém queria relacionar. Então, se um filho seu desonrasse seu nome, eu não fazia negócio com você. Não era só por conta do filho, não da pessoa propriamente dita. Então, era assim, toda a descendência. Toda a descendência, né? Ficava ali. E pegando justamente esse gancho, já que é toda descendência, a ideia do nome aqui é justamente refletir o caráter. E aí, gente, eu vou trazer um ponto que nos nossos 10 mandamentos tem exatamente isso. Não é o nome de Deus em vão ali, não é um nome falar Deus, né, em si, mas é principalmente o caráter, é desonrar o caráter de Deus. E a ideia desse nome na testa, né, eu sei que é tudo muito simbólico, e é por isso que a gente está fazendo essa temporada, para a gente entender essas simbologias, mas diz justamente em relação a esse símbolo, ao caráter de Deus está estampados. Como disse, né, o próprio Danilo,
aqueles que estão realmente, que vão ser tentados, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, honrando principalmente esse nome. Então eu acho que é muito bom e deixar claro essa questão, né? Ou seja, essa representação aqui do Monte de Sião, o pessoal em pé, os 144 mil, mostram exatamente, não que a gente é perfeito, a gente não merece o céu, a gente não tem essa revelação direta aqui, a gente não tá de pé, a gente não tá vivo porque a gente merece, porque a gente é perfeito, porque a gente tá assim, e simplesmente pelo fato de Jesus nos dar esse privilégio, pelo fato de Jesus ter morrido e realmente entregado isso pra gente, né? É ele quem sustenta. Só mais um... Não pode trazer. Pra gente ter uma ideia mais atual dessa ideia de ter um nome. O Gregory eu não sei, porque o Gregory já me conheceu. Mas o pessoal que me conhece desde criança que vai estar assistindo aí, eu não chamava Jonathan quando eu era mais novo aqui no Molon, na Santa Bárbara Americana. É tudo assim, é o filho do Júnior. É o filho do Júnior. É basicamente isso. Então, até nos dias de hoje, a gente leva muito isso. Então, assim, até às vezes, né? Eu já fui muitas vezes chamar a atenção. Ah, mas ó, você não pode fazer isso, você é filho do Júnior. Então, assim, era até... Então, assim, a gente carrega isso quando a gente busca os 10 mandamentos ali e tem o caráter de Deus refletido na gente. Então, a gente leva isso... É o nome, né? É o nome na testa. Foi bom. Fazer um apanhado de tudo que vocês comentaram, mas aí também tem a parte do pensamento, do raciocínio, né? É quando a gente... O evangelho não pode ficar parado no coração. Senão é muita emoção, é só êxtase, né? E aí quando a Bíblia fala pra gente... Só um arrepio, né? É, só os arrepios. E quando a gente vai pra lógica, a gente... essa parte de falar que nós estamos com o selo de Deus na testa, é o racional. É o que ninguém vai tirar de você. Isso. Porque a Bíblia vai ser caçada mais uma vez a Bíblia vai desaparecer, mais uma vez só vai sobrar o seu conhecimento. Assim como os valdenses, né? Como que os valdenses conseguiram pregar, né? Então, eram umas folhinhas espalhadas, mas era mais a Bíblia aqui que eles conseguiam levar, né? Então, também, né, o raciocínio de vocês perfeito, do caráter. Inclusive, eu acho que estou aprendendo aqui com vocês, porque eu não tinha entendido isso na cadernetinha, e vocês comentando fez todo sentido para mim também. E é lembrar que a gente está num mundo hoje que é muito de versões, né? Muito de verdades, a gente fala. Parece que tem N verdades. A minha verdade não é a sua verdade, a verdade do Gregory é uma coisa. A gente está num mundo, numa sociedade que é muito pautada nisso, né? E, cara, a gente vê que isso só, ao invés de ajudar, só atrapalha todo esse verdadeiro sentimento que a gente tem como nação, uma só nação, né? Um só ponto. E um ponto importante que eu queria trazer é mais prático, tá? Porque o Evangelho, a gente vê, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela não é só mais uma verdade. Ela realmente a gente entende como a verdade de Deus. É ela. É diante de Deus, só ela permanece. Não é à toa que tem na Bíblia. Agora não vou lembrar certinho, mas tudo passará, mas as suas palavras não vão, né? Parafraseando. A gente sabe que é aqui, ó. É esse ponto. E aí, de forma mais prática, gente... Vamos falar, porque uma coisa é falar aqui da teoria, que a gente fez muito bem isso, acredito eu, mas da parte prática. E cada um vai ter uma experiência diferente para isso, né? O Gregory, o John, o Danilo, e até direcionando isso, né? Gente, o que desafia mais vocês em viver essa verdade? Em falar sobre ela, ou seja viver, ou seja mesmo falar sobre ela. O que mais desafia vocês na prática mesmo? A experiência de vocês em relação a isso. Pegando essa verdade da Bíblia, que realmente é uma verdade, o que isso desafia vocês? O que mais desafia vocês? Seja no falar, seja no viver. Traz essa parte prática, porque tem outras pessoas que também podem ter essas mesmas dificuldades. Cara, eu acho que as duas coisas são difíceis de fazer, no meu ponto de vista. Porque o pecado está aí e a gente está... tentando se esquivar dele todo o tempo. Viver é mais difícil do que falar, porque falar, que nem aquele ditado, né? Tem papagaio e fala. O viver é mais difícil, mas o falar também é difícil, porque para você falar, você tem que estudar. E, cara, num mundo tão corrido, eu falo por mim, como é o mundo de hoje, a gente parar para estudar, para tirar um tempinho ali,
não é fácil também você parar. E para você falar, você tem que saber o que está falando. Falar de qualquer jeito não faz sentido. Então, viver é muito mais difícil para mim, porque, cara, daqui a pouco eu vou estar longe de todo mundo, vou estar sozinho lá no bairro do outro lado, fazendo algum trabalho lá, não vai ter nenhum conhecido e às vezes eu vou dar uma escorregada. Aí o viver vai ser mais difícil. Então eu penso que é isso aí. Viver é mais difícil que falar. E aí? Eu acho que o viver é mais difícil mesmo. Eu concordo plenamente. Os dois são... Você precisa ter ali uma base. Mas se você for falar por falar também sem estudo, é mais fácil falar ainda. Sim, com certeza, né? Mas o viver é igual você falou, é cada segundo. Levantou, você tem que estar vivendo a palavra. Passou 5 minutos, você tem que estar vivendo a palavra. Não é igual aqui, a gente está falando aqui, estamos aqui conversando sobre Deus, tal, estudando sobre esse assunto. Acabou aqui o podcast, eu vou para casa e acabou. Aí lá eu sou outro Jonathan. Aí quando eu chego aqui, eu, como diz os jovens hoje, né? Eu visto a skin de cristão. Agora, quando você vive, aí não tem essa, cara. Todo dia, toda hora. A cada segundo. Você tomou uma fechada no trânsito, você vai viver a palavra. Cara, eu tenho exercitado isso, cara. Faz diferença, Vou falar né? bem a verdade pra você. Eu sou um cara tranquilo. Mas tomar uma fechada parece que mexe com a gente, né? E aí, assim, agora que eu trabalho em casa, eu tenho menos convívio com pessoas, que eu tinha um convívio muito grande, trabalhava com ambulância e tal. Então, quando eu saio em casa, eu tô tipo assim, tô na paz. Mas, cara, parece que é um negocinho assim, tira a gente do sério. Tira. E aí, às vezes, eu tô indo pra igreja, e eu tenho treinado muito isso. Às vezes, eu tô indo pra igreja, é aquele dia que você tá atrasado, que você já acordou, e aí, sei lá, as crianças não demorou pra se arrumar, não quis acordar, e aí começa... Aí você sai ali, e aí o cara entra na sua frente, e anda devagar, e vai lá no meio da faixa. Aí a esposa já começa a ficar, nossa, cara, não sei o quê. Eu já pego, e eu já ia explodir, eu falo, não, vou dar uma segurada. Tô indo pra igreja, pô, vou adorar a Deus, vou ficar xingando o cara aqui. E às vezes Então, às vezes você passou na frente dele, mas dava tempo dele passar sossegado, ele vai lá e mete a buzina. Eu falo assim, por que você tá buzinando só pra me azucrinar aqui, né, mano? Eu vou ir um pouco assim, cara. E essa minha fala não é me colocando jamais, e vocês sabem como que eu sou, já me colocando na posição de santo, mas não deveria ser assim, cara. Não deveria ser assim. Difícil, porque o viver é Cristo, né? E morrer é lucro. Então, quando a gente pega ali Romanos 1, a gente vê quem era Paulo, e Paulo, ele vivia, cara, crente, mesmo matando os crentes, ele estava crente de que ele estava fazendo certo. Não é isso? Quando ele aprende, quando ele sai do emocional, ele vai para o racional, ele consegue viver. Então, assim, realmente, nem de longe a resposta é mais difícil viver, mas não tinha que ser assim, cara. Porque Não, a gente não tinha que ser, não tinha que ser. Mas Jó não sofreu tanto que sofreu porque vivia a verdade? E, tipo assim, é difícil viver, cara. Então, não, mas assim, a menção de Jó, nesse caso, ela não nesse caso aqui, eu entendi o que você falou, mas nesse caso não faz muito sentido, porque assim, ele sofreu, ele não sofreu porque ele viveu, ele sofreu porque ele tinha um coração segundo o coração de Cristo, que é o coração de Deus, e Deus permite que Satanás o tente, né? E durante a tentação dele, a gente não pode esquecer que a partir do capítulo 40, Jó cai. Jó não foi essa resiliência que a gente só prega da resiliência de Jó, né? A gente não pode esquecer desse pedaço. A partir do capítulo 40, Jó cai feio, porque ele se coloca no lugar de santo. Ele fala, cara, peraí, eu não merecia tudo isso. O que Deus está fazendo? Né? Então aí Deus desce e troca uma ideia com ele. Mas eu falo que assim, quando eu falo que não deveria ser assim, é porque a gente vive o evangelho, cara. Então ela não deveria ser difícil pra gente, mas é difícil. Porque minhas orações eu falo, Senhor, eu tenho que parar de ser leitor e de ser ouvinte, eu quero ser praticante, eu quero praticar, porque eu quero viver. E a gente pratica, também não vamos... né? A gente também não pode... nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, a gente também não pode diminuir como os filhos deles, como cordeiros, né? Eu entendi a fala, assim, também me coloco junto com vocês, mas, cara, não poderia ser difícil. Quando eu falei de Jó, eu não falei do contexto geral, eu falei no apanhado
Na verdade, num apanhado geral. Porque, tipo assim, quando você vai e começa a chegar mais perto de Cristo, não é que fica mais difícil, as tentações aumentam, entendeu? Por isso que nesse ponto que eu quis citar o Jó aí. Porque quando você está no mundão aí, cara, tudo que vem é lucro. É o que você falou, assim, o Satanás ele vai falar assim, é aquele ali que eu quero. Mas eu também acredito, Gero, que assim, eu acho que Deus, o Deus que a Bíblia apresenta e o Deus que eu conheço, ele não vai ficar, sabendo do nosso coração, ele não vai ficar te tentando toda hora, sabendo que a gente vai cair. Como que foi com Jesus no deserto? Quantas vezes Satanás tentou Jesus? 3 vezes. Ele poderia ter tentado mais? Quantas? Com certeza. Eu acho que ele não poderia ter tentado mais porque ele já tinha oferecido tudo que ele tinha para oferecer. Então eu acho que nós vamos cair aonde a gente ainda não está buscando uma moldura, a gente ainda não está crescendo. Então eu acho que não é bem por aí de sempre que nós estamos perto de Deus, porque então eu vou querer vou ficar mais longe de Deus. Então eu acho que é o contrário, quanto mais perto de Deus, mais o pecado se afasta. Eu fiz uma vez uma analogia num outro jovem que ficou um pouco bem claro. É assim, ó, quando a gente está mais perto de Deus, você peca a cada 1 hora. Depois você passa a pecar a cada 3 horas. Depois a cada 5, a cada 10, a cada uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. O pecado ele tende a se afastar quando nós estamos mais perto de Cristo. A tentação vem, mas eu acho que isso tem um limite. Então, quando você já moldou todos os pilares do nosso caráter que a gente precisa moldar, onde você mais cai? Onde você mais cai? Aonde você mais peca? Aí eu peco mais por conta do dinheiro. Aí eu peco mais na mentira, na fofoca. Não, porque tem gente... Nossa, viu uma fofoquinha, acabou. Então, aonde você mais cai, mais peca, mais erra, é aonde você precisa trabalhar. Porque a tentação ela não pode ser... Ela vai como uma vida de um cristão mais perto de Cristo, ela tende a te moldar. Né? Mas eu entendo que mais perto de Cristo o pecado se afasta. Ele ganha um espaçamento, digamos assim, né? Eu deixo de pecar com aquela frequência, eu vou continuar pecando até a volta dele, mas agora com uma frequência bem menor. Concordo com você em 99%, mas a abordagem muda. Você se blinda desse lado e abre uma brecha de outro. Então, não é porque você está bem perto de Deus que o Satanás vai desistir de você. Não vai desistir. No meu ponto de vista, não vai desistir nunca. Porque, enquanto você falava agora há pouco aí, eu penso que é tipo o pai é um milionário. Ou, sei lá, tem alguma coisa acontecendo na vida dele ali. Só que a pessoa ela não consegue atacar o pai. O que ela faz? Ela vai no filho, ela fala, sei lá, tipo... Eu assisto muito aquele Fronteira, Aeroporto, e eu vejo que, tipo assim, às vezes a mãe, ela vai carregar uma droga ali, porque eles falam para aquela mãe, falam assim, ó, se você não levar isso aqui para mim por X reais, eu vou matar seu filho, seu filho tá... Então eu penso que é a mesma coisa. Você se blinda de um lado, o pecado te pega de outro, e nós estamos no mundo de pecado e um corpo pecador. Um corpo pecador, não sei se é isso. Eu penso parecido e até entender e jogar mais sal, né? Não vou falar pimenta, mas mais pimenta aqui no Achei que você ia falar que ia jogar mais lenha na fogueira. Mais lenha na fogueira. Mas isso me parece que é um lado mais de adoração, né? Acho que a gente falou isso em outros episódios também, mas o palco é muito em relação à adoração, em por que dessas ações, por que Deus sempre está chamando a gente e tudo mais. E aí, para apimentar esse ponto para vocês, né? Por que a adoração ela está sempre nesse contexto, sempre de me adorar, sempre de me ver? Porque Deus também não quer ser um Deus tirano. E ele não quer só a adoração pela adoração, mas por que está muito envolvido esse palco de adoração, de ter essa distância de Deus? É porque Salmo sempre traz, né, nessa ideia de adorar, de louvar, de estar com Deus, de reforçar, de ir à casa do Senhor, principalmente para adorar. Por que é esse palco? Por que essa ideia de adoração? Eu quero só continuar no contexto aqui com o Gregory. Ó, tem uma história em 1 Reis 13 de um profeta que ele foi profetizar.
Deus deu uma ordem, chamado Homem de Deus. Esse profeta, ele não tem nome, é chamado Homem de Deus. Ele estava caminhando e Deus fala com ele, fala, você vai seguir nessa estrada e você não vai parar por nada. Você vai receber um convite para comer, você vai receber um convite para entrar na casa de outro profeta, mas você não vai parar, você vai continuar seguindo. E ele assim segue. E aí, diante disso, para um outro profeta, e o convida para comer, para entrar na casa dele para comer. E ele vai, e ele, por um tempo, ele se lembra disso. Ele fala, Deus pediu para que... Deus me deu uma ordem, e ele manda que eu siga, e eu não pare por nada, então eu não posso, né? E o outro profeta mente. E o outro profeta mentiu. Vindo para ele falando o seguinte, não, mas Deus falou comigo. E Deus mandou falar para você que é para você entrar na minha casa, sentar comigo e comer. Beleza? Esse profeta então vai e acredita nesse outro profeta. Ele deixou de acreditar na palavra de Deus. Ele foi nesse outro profeta. Aí os dois vão para casa, senta, come. E aí vem um anjo de Deus e fala, porque você então não ouviu a voz de Deus, assim que você sair, um leão vai te atacar. E nem era o contexto, nem existia, nem podia ter leão ali no contexto. O que eu quero dizer com isso? Assim, como que estava o coração daquele profeta? O que ele queria? Ele tinha uma ordem, ele tinha um caminho. Ele tinha que chegar no destino. Ele tinha uma ordem, que é chamado Homem de Deus. Ele tinha uma ordem. E por que ele acreditou no outro profeta? Por que ele conseguiu, o outro profeta conseguiu, mentiu para ele, falando que Deus tinha falado com ele e conseguiu convencer ele de entrar no lar dele? Ele não tinha plena convicção no que Deus falou. Sei lá. Quase isso, um pouquinho, se esforça um pouquinho mais que se venha à tona. Você quase falou. Vai, mandei. Ele não tinha um pleno relacionamento com Deus. E aí, assim, o Gregory, e aqui, cara, longe de entrar no debate, né? Aqui é uma coisa que eu consigo. Para mim, não faz sentido Deus, quando a gente entra no âmbito de adoração, Deus, adorar a Deus nos molda, cara. É somente para ensinamento. Porque senão, o Satanás estava correto. Satanás, nossa, temos um Deus que só quer os holofotes virados para ele. É mais ou menos a simbologia que uma vez o Rodrigo Silva fala do peixe, né? Cara, lá fora você tem tudo, mas permanece aqui dentro da água porque aqui você vai continuar vivo. É mais ou menos adorar a Deus, estar perto de Deus, estar com Deus, é mais ou menos isso. A gente encontrar vida, a gente encontrar ali um desenvolvimento que a gente vai encontrar somente adorando a Deus. A gente vê ali na época de Salomão, quantos altares ele levantou e só trouxe ele para trás. Ele só regrediu, ele não avançava. Enquanto ele adorava só Deus, ele avançava. E eu vejo isso muito para os nossos dias de hoje. Enquanto nós adoramos só Deus, você para, quantos momentos você é um cara que é bastante emotivo igual eu, quantos momentos você já não se emocionou por abrir uma palavra, ouvir uma música, ouvir uma pregação? Por quê? Porque você está num momento solene de adoração a Deus, e Deus faz isso mesmo com a gente. Sim, mas eu entendo e concordo. Nesse ponto eu concordo 100%. 99%. Não, nesse ponto eu concordo 100%, mas eu que nem já te falei um monte de vezes para todo mundo aqui, eu ainda não sou um grande estudioso da Bíblia, mas na Bíblia tem menção de quantas pessoas assim que foram perfeitas, Só Cristo. Não, perfeitas assim, humanos eu tenho lá Elias, tem Enoque. Eles não eram perfeitos, mas eles viviam o máximo perto de Deus e ainda assim erravam. Sim. Eu falo assim, e agora você olha para nós hoje no dia a dia. Não tem como te falar que se a gente tem como, que nem 100%. Se você conseguir ser um homem 100% com o coração de Deus, e você vai ser o abençoado. O Satanás não vai chegar perto de você porque ele vai... Ele chega, mas é igual o nosso couro do cotovelo e do joelho. Por que quando você toma a injeção aqui, você não sente? Você toma no joelho, não sei por quê? Porque o couro ele já ficou duro ali, de tanto que essas juntas aqui ela dobra. Então eu entendo sim que você vai ser tentado. Mas daí você não peca mais se ele chegar perto? Não é que você peca, não é que você peca. Mas Satanás ele vai parar de bater no mesmo lugar. É como que você falar, vai abrir uma outra porta aqui. Mas é isso que eu falei. Sim, mas
para aquilo que te derruba com mais facilidade, você não cai mais. Isso é mais para perto de Cristo. E aí esse é o verdadeiro processo de transformação de Deus, né? Processo de santificação. É o processo da gente realmente estar sensíveis, e isso é a palavra que praticamente do ano aqui pra mim, é o quanto a gente está sensível a esse toque de Deus, sensível a esse ponto, né? E, cara, não vamos ser hipócrita. Quando algo muda de verdade, quando mexe muito com a gente, tipo música, experiências propriamente dita, né? Até uma pessoa. Quando você tem uma experiência forte, quando chega um negócio pra mudar mesmo, o negócio é pra acabar, digamos ali, cara, é impossível você guardar só pra si. É impossível você Cara, ficar travado e não, vou guardar isso aqui Não, pra quando mim. você fala isso, cara, a única pessoa que vem na minha cabeça é a samaritana, cara. É só ela. Ela quebrou todas as barreiras de preconceito que ela tinha da cidade. Ela era separada, ela era julgada, ela era tudo. E quando ela se transbordou da água viva que Cristo oferece para ela ali naquele poço, cara, ela vai no meio da cidade para pregar. E é meio doido isso. Cara, né? eu Porque amo demais esse essa história, cara. Eu amo demais. Eu gosto dele também, ainda mais quando... E, inclusive, eu já tinha visto esse retrato no episódio lá do The Chosen. Nossa! E quando eu assisti, eu chorei igual besta. Eu falei, nossa, Mano, mas eu já top. tinha visto. É E eu chorei bom. de novo. É muito E bom. acaba a temporada ali, né? O The Chosen, ele consegue ali trazer... essa história, pra mim, ela já me emocionava, mas realmente, eu também chorei, cara, ali. Quando eu ouvi a história... Quando o Cristo fala, mas eu não. Ela fala, todos me julgam, e ela começa a falar um monte de coisa, e Cristo fala, mas eu não vim pra isso, eu não. Mano, essa parte arrepia demais, cara. doido Não é isso. essa água que eu quero. É Eu tô doido falando, não é isso. dessa água que eu tô Demais, falando. cara. É doido isso porque, assim, gente... eu tenho certeza que vocês já ouviram uma música muito forte e quis levar pra alguém, já uma experiência e quis trazer pra outras pessoas. Uma pessoa, eu tive contato com tal, cara, você tem que conhecer ela, você tem que ouvir Tem a comida, ela. tem uma comida, né? Comida. Você come alguma coisa gostosa, fala, puta, tem que me levar pra minha mulher, pra minhas filhas, Eu pros meus faço isso amigos. direto com a Rebeca, cara. Pensando nesse contexto que a gente tá, cristão, Coisa boa a gente não que a guarda gente só quer pra levar, gente. coisa boa a gente não guarda só pra gente. Mas teve um momento de vocês que vocês olharam, restaurou basicamente a vida de vocês e isso impulsionou você a querer falar ainda mais de Jesus? Aconteceu? Nossa, Rolou? muito. Traz aqui pra gente. O que aconteceu? Eu já falei um pouco, mas pode falar vocês. Pode Não, começar. cara, eu sou. A minha memória é meio curta, mas já aconteceu muito isso aí. Eu não vou saber de falar aqui agora, ó, às vezes no jogar aqui das palavras aqui, vai florescer alguma coisa aqui, mas acontece, isso aí acontece todo tempo. Comigo aconteceu, eu tenho certeza que vocês também. Fala aí que eu vou lembrar do meu aí. Ó, eu vou contar o meu da assim, ó. Acho que foi uma experiência tão real que eu tive ali, tão sobrenatural, que aí pode vir engenheiro, pode vir quem quiser para poder explicar isso para mim, mas, cara, eu vou enxergar com os olhos mais espirituais. Eu e a Rebeca morávamos no primeiro andar de um prédio antigo de 3 andares. O prédio ele tinha uma estrutura antiga, né? Então, evacuação de água, enfim. Nós morávamos assim, ó, você entra no prédio e você tem um lance de escada e já era o nosso apartamento. Beleza? A probabilidade desse apartamento alagar, qual que é? Eu vou falar nenhuma mais. Beleza. Pela história que você tá contando. Tipo isso. Aí eu tô falando que Saiu. não, mas o apartamento, o prédio é lá embaixo, na parte mais baixa da cidade. Não, ele era na altura mesmo. Ele era assim, no nível da rua e você subia e você ficava na altura. Primeiro andar. Só que como que funcionava a estrutura? Ele tinha um cano que era aberto lá. Na laje, o ralo da laje era esse cano. E esse cano, ele tinha coligação de evacuação de água dos vasos e do banheiro. Certo? Que engenharia, hein? Aí o que aconteceu? Umas crianças brincaram lá em cima e tirou a tampa do ralo. Começou a chover muito, mas muito. Caiu sujeira da laje, tampou lá embaixo. E aí o que aconteceu? A água começou a subir de baixo para cima. E aí não subiu mais. Não subiu para o segundo andar, porque ele já encontrou evacuação no nosso apartamento. Sim. Cara, tô chegando do trabalho. E aí, então, eu tentava segurar a emoção aqui. Mas a gente estava subindo no trabalho e na hora que eu vou na escada, aquela enxurrada de água. Caindo. Falei, cara, da onde tá vindo essa água, irmão? Você sentiu o Jack no Aí Titanic? eu olhava assim, ó, eu tinha um lance de escada que dava no apartamento e já tinha o segundo lance de escada. Quando eu olhei no segundo lance de escada, não tinha água escorrendo. Eu falei, misericórdia, irmão. Quando eu abro minha porta, mano,
casa inteira alagada. 2 dedos assim, ó, de altura. Só que tinha um problema, cara, que foi a coisa que mais, cada degrau que eu subia, eu tava com medo disso. Eu e a Rebeca, nós tínhamos uma extensão no quarto. E a parte da extensão aqui de baixo, aqui, ela era aberta. E eu já tinha tomado choque várias vezes, mas preguiça de homem, corrida o dia todo, de ir lá e tampar essa bexiga. E a gente não tampava, porque a gente tacava o celular ali para carregar os aparelhos do quarto e deixava lá. E só vinha isso na minha cabeça, cara. Falava, mano, matou a cachorra, vai tocar fogo, porque já a gente tinha uma cachorra dentro de casa. Essa cachorra foi eletrocutada, mano. O que aconteceu? E já ficar pensando nisso, cara. Irmão, eu entrei no quarto, fui entrando devagarzinho, com medo também de tomar choque. E a cachorra veio toda molhada. Falei, pô, então já não morreu. E aí eu comecei a pensar, cara. Falei, cara, alguma coisa de errado. Essa extensão, será que eu tirei da tomada a extensão? E quando eu olhei assim no corredor você entrava na sala e você entrava no quarto e você ia pro corredor assim e você já via a extensão na tomada, porque já estava na visão. E aí eu via a tomada da extensão ligada. Aí eu peguei que eu fiz, mano, eu tava pensando tudo isso muito rápido. Eu falei, eletrocutou, pipocou tudo, queimou o fusível, queimou tudo. Que na época a instalação ainda, por incrível que pareça, era de fusível. Aí eu acendi a luz, acendeu. Eu olhei pro micro-ondas, estava ligado. Abri a geladeira, estava. E eu morrendo de medo de entrar no quarto. E quando eu entrei no quarto, a extensão estava na parte mais onduladinha, assim, do piso. Em volta, extremamente seca. Caramba, velho. Extremamente seca em volta, assim. O quarto, 2 dedos de altura de água, mas a extensão estava ali protegida, velho. E ali, mano, esse testemunho correu o Ferraz de Vasconcelos inteiro, cara. Que eu contei isso em todas as igrejas que eu pregava, eu contava isso aí. Porque foi a minha primeira experiência que, pra mim, foi um milagre muito real, assim, cara. Não tinha a menor probabilidade daquela extensão não ter tocado na água, velho. Não tinha. Porque ela tava com a parte pra baixo, ela tava ligada na tomada e teria causado pipocado, matado a cachorra, enfim, teria feito alguns estragos ali. E não, cara, ali foi. Então, ali foi uma experiência muito real que eu tive, cara, eu tive muita vontade de sair contando pra todo mundo, cara. Eu vou contar uma minha agora. O que você falou aí já floresceu. Já refrescou aqui. a memória. Eu não era nem casado ainda, mas uns 12 anos atrás aí, eu tava aqui, eu namorava ainda a Thalita e morava em outra cidade. E eu vim de carro. E daqui nós fomos para uma cidade chamada Bariri, perto de Jaú. E foi a minha cunhada, fomos em 3 carros. Foi uma cunhada com um carro cheio, 5 pessoas dentro do carro. O segundo carro, a outra cunhada com o marido e mais a nenenzinha, que tinha uns 2 aninhos na época, e a minha sogra. E o meu carro estava só eu e a Thalita. Aí, cara, e nós éramos o 3º carro da fila de carro. E a Thalita, agora ela não dorme mais, mas ela entrava dentro do carro, meu amigo, ela dormia. O travesseirinho e eu, para azucrinar ela, encher o saco, eu ficava enfiando o dedo dentro da boca dela. Ela sempre caía aqui no vão entre os 2 passageiros ali, né? E eu pegava e colocava o dedo na boca dela. E ela caía com a cabeça no vãozinho de cá ela não colocava a cabeça pro cinto, pro lado de lá, ela colocava pro lado de cá. E eu enfiava o dedo na boca dela. E ela ficava brava comigo. E aí, cara, você não vai acreditar. O meu cunhado passou em cima de uma mola de caminhão que estava no asfalto. Ela dava mais ou menos uns 30 centímetros. É grossa, mais de 1 centímetro de largura por uns 7, assim. Aquilo ali pesava uns 5 quilos, 4 quilos, sei lá, pesava muito. Ele passou em cima e eu não vi. Ela entrou no meu para-brisa, de ponta, passou entre eu e a Thalita. E tinha um travesseiro ali depois, ó, pra você ver. Passou entre eu e a Thalita, bateu no banco de trás, porque ficou a marca dela no banco de trás. Ela bateu de chapa no banco de trás. Voou nas minhas costas, mas eu não senti, porque bateu no banco, rasgou o banco. O assento, o encosto do assento, ele afastou ali uns 10 centímetros, porque fez um U assim na lata e afastou a espuma. Ô, louco. E o travesseirinho que ela tava ali, sujou de ferrugem. Sujou de ferrugem bem na onde que eu ficava enfiando o dedo na boca dela. Então ele sujou, o travesseiro era beijinho, sujou de ferrugem. Aí, tipo assim,
Depois a gente ficou pensando, eu falei, cara, é Deus cuidando Não da tem- gente. Não dá pra explicar Não isso aí, tem cara. como explicar uma coisa dessa. Milimetricamente, o negócio vem no meio de duas pessoas versus a velocidade do... Cara, Cara. não tem como dizer. Era igual eu, por mais que as pessoas falem, mas o chão era... Concordo, o chão era ondulado. O chão tinha algumas falhas onduladas. Mas, cara, qual a probabilidade de eu usar a extensão e eu deixar ela em cima do montinho? Sim. Em cima da parte que estaria do lado, cara? Qual Não, que e é? ó, e nesse dia tava chovendo. Então nós não dividimos a carga. Porque, tipo assim, podia ter colocado. Aí um deu carona pro outro, deu pro outro. Eu podia estar no segundo carro e passado em cima dessa mola e jogado no carro do meu cunhado. Ou vice-versa. O único carro que estava sem ninguém atrás foi o carro que foi atingido. Ele tinha que ser. Qualquer outro dos dois carros tinha matado alguém ali. Eu quis trazer esse... Você ia falar, Diogo? Pode falar? Até a vez dele, né? Acabei. Não, eu não ia falar, não, mas depois eu pensei bem. A história que eu vou falar aqui não tem muito a ver com o que vocês estão falando, mas eu sinto que assim. Mas peraí, Joe, você contou muito essa história pra alguém? Contei. Você ficou cara, com muita contei. vontade de ficar... Contei. Vixe, Essa era contei a pra pergunta. muita gente. Sim, Sim, não, sim. foi. Eu Eu guardei por um bom tempo. você guardou a mola. Esses dias apareceu no Facebook da Thalita lembrança lá, eu saí que falou, olha aqui meus amigos, falou, cara, olha isso aqui. Não, Contei pra muita gente. literalmente é um milagre. Manda Podia, aí, Joe. muito difícil não acontecer nada, né? Foi exatamente ali. Mas às vezes acontece, né? A gente, não sei quem não sabe, mas eu e o Vitor, a gente trabalha junto. E a gente começou esse ano o costume de fazer a meditação na empresa, né? E às vezes ele tem reuniões no horário da meditação e ele não consegue ir. E aí, como aí fica uma equipe mais reduzida, apesar que a gente não tem muita gente nessa parte que eu trabalho, né? Aí fica sem ele, fica só eu e a outra moça, aí às vezes ela tem muita dúvida da Bíblia, cara. E aí, cara, Aí é gostoso. ela fica. E tipo assim. Aí é gostoso, viu, cara? E aí, às vezes eu pego ali, por Deus do céu, eu vou falar isso na frente do patrão, vai dar problema, mas às vezes eu pego a gente conversando e fica tipo assim, a Chega gente na hora do faz almoço. 10 horas, 9 horas começa a reunião. Aí eu vou lá, o Vitor não tá, ele vê lá, eu mando o grupo lá, a meditação, aí a gente pega dos jovens, aí lê, aí ela começa. Ô Diogo, mas e tal coisa? E não sei o quê. E aí, cara, eu começo a falar, aí esse dia, e assim, e aí fica desse jeito, parece que vai no automático, sabe? Eu vou falando, aí gera umas 10 e pouco já, e nós falando, aí eu falei assim, vamos trabalhar, né? Já tá aqui e tal. Acho que ele não vai achar ruim, não. Aí a minha esposa agora, ela trabalha à tarde, aí desligou lá a chamada, aí ela falou assim, mas você tá como ela grude, falou? tá um pregador, Não, né? Tá um pregadorzinho já, hein? Evangelista. Aí eu falei, cara, mas tipo assim, foi tão natural Que legal. que eu não percebi. Que legal. Ela fez uma pergunta simples, eu falei, beleza, acho que desse assunto eu entendo. Aí eu fui conversando com ela perguntou outra coisa, a gente foi conversando com ele. E a gente sempre tem essas conversas assim. Até, Vitor, se você quiser marcar mais reunião nesse horário. Eu gosto, é maravilhoso o exemplo que vocês deram, os pontos que vocês trouxeram, mas a gente tem um ponto também que, infelizmente, o ser humano ele aprende muito na alegria, na bonança, mas infelizmente aprende às vezes até mais quando acontece algo ruim. Sim. Né? E a gente sabe que Deus não criou a gente para isso e não queria que a gente passasse por nenhum problema, né? Principalmente com um pecado quando envolve outras pessoas. Né? E eu trago isso porque existe uma máxima que sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Né? A gente deveria aprender com o erro dos outros, mas às vezes a gente quer cair para não, deixa eu ver se eu aprendo. Como se fosse pirraça. Mas ele caiu ali naquele buraco, mas eu acho que se eu for ali, pum, cai no buraco também. E eu queria trazer isso porque foi o que aconteceu com Davi. A gente está dando essa alusão de Salmos para Apocalipse porque Davi aconteceu isso. Davi errou, vacilou muito, não é à toa. Se você ler depois, segundo Samuel, vai ter lá, né, o relato. E ele faz um salmo justamente de oração, de prantos e de força para continuar, que é o Salmo 51, que é muito, muito, muito conhecido. Muito, muito, muito conhecido mesmo, né? Porque foi exatamente depois disso. E é literalmente onde ele pede para Deus dar força e fazer e restaurar e tudo mais. E beleza, o que eu queria trazer é que às vezes a gente não quer contar o que realmente aconteceu. Mas depois daquilo a gente está ainda mais empenhado para falar do amor de Cristo, do empenho que Cristo tem para a gente, para falar o quanto realmente Ele consegue nos ajudar. E, cara, às vezes isso está acontecendo com você.
E é o seu momento mesmo de levar, de falar, de trazer, de jogar para as pessoas e mostrar o quanto Deus realmente ama. Eu queria ir encerrando já com um ponto. Um texto grande que eu tenho aqui, que eu trouxe, que eu circulei. Só mas antes de você terminar, tem um trecho na lição que foi assim tão forte para mim, porque a gente às vezes fica pensando, nossa, Davi era o cara. Ele era de fato, sim, ele fez grandes coisas, né? Mas como a Bíblia e a lição traz, ele errou. E aí como a gente pode pegar assim, nossa, o cara errou, fez isso de errado e tal, e Deus ainda considera ele segundo o coração de Deus. Aí a gente para e fala, cara, como pode isso? E eu tiro uma lição grande que é assim, não importa o que você tem feito. Se você buscar a Deus de coração e se arrepender, Ele vai te perdoar. Então, assim, fiel e justo. se você for fiel e justo. E aí tem um trecho que eu até grifei aqui, ó, assim, ó. Deus fala que ele considerava Davi como seu primogênito, o mais elevado dentre os reis da terra. Cara, isso é lindo demais. É muito lindo, mano. É muito lindo. Eu fiquei, de verdade, impactado com isso, porque eu falei assim, a gente sabe que... A gente se coloca nessa condição, sim, né? sim, né? Às vezes, eu vejo assim, às vezes a gente está no erro e a gente pensa, eu tô longe demais. Deus não vai me perdoar. Para quê? Eu ultrapassei o limite. Cara, mais limite que ele aqui. Então, assim, Deus vai te perdoar, cara. Se você for justo e se arrepender dos seus pecados, Ele vai te dar a salvação ali, vai te perdoar do seu erro. Mas você só vai saber, você só vai entender o limite se você souber qual é o limite. Aí você vai... Você só vai... A partir do momento que você fica tranquilo, que aqui eu até marquei aqui, ó. Davi ele viveu tudo. Culpa, vergonha, restauração e louvor. Ele só conseguiu... ser perdoado, vamos dizer assim, porque a todo momento ele via que ele errava. A partir do momento que ele perde a visão da culpa dele... Perde a sensibilidade. Perde a sensibilidade, você não consegue ganhar o perdão. Só pra gente selar essa fala de vocês aqui, então cabe Romanos 8, 38 a 39 aqui, que diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes malignos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa que há na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Amém. Amém? Obrigado, Pai, Amém. por essa mensagem. Lembro do episódio 6 que o Diego estava aqui, ele exemplificou um pouco de Isaías, e Isaías se considerava, como eu posso dizer, não digno, né? Indigno de falar, de receber esse chamado, por ser pecador mesmo. E aí teve o episódio da brasa, e na minha Bíblia diz assim, no Isaías 6, ela está um pouquinho diferente, vale lembrar, mas diz: então ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que eu respondi: eu irei, envia-me, eis-me aqui, Envia-me a mim. O que eu queria trazer para todo mundo é que realmente nada vai separar do amor de Deus. E Ele quer que você esteja disponível, quer que você tenha essa sensibilidade. Mas depois que você tem esse contato, é difícil largar. E meu último ponto aqui é que trazer para você que Davi, ele viveu de tudo praticamente, né? E você sabe, ele viveu vergonha, ele viveu culpa, ele viveu louvor, restauração, ele já foi da água pro vinho de N formas, N momentos, né? E é por isso que ele também mesmo vivendo todo esse processo, né? Ele tá lá e ecoa no Apocalipse, tudo que ele traz tudo que ele traz ecoa lá no Apocalipse, né? A mesma graça que alcançou Davi com os Salmos, que deu essa possibilidade, também alcança você. A mesma graça que alcançou Isaías também alcançou você. A mesma graça que alcançou qualquer um do passado também alcança você. E essa sensibilidade de Cristo, do Espírito Santo tocando no seu coração, é que faz você se mexer. E a última coisinha que eu queria ler aqui com você diz assim, é um comentário, né, de um livro Caminho a Cristo, e diz assim: tão logo uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros
o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Você não pode pegar e assumir só para você. Deus quer que você leve para outras pessoas, que você tenha essa capacidade de ser luz para outras pessoas. Reflita isso, analisa. Né? Hoje, ao invés de refletir e analisar, é começar a agir. A gente quer estar pronto, pronto, é começar a agir. Né? Tem algo que eu possa fazer? Compartilha com o povo. Né? Algo que Deus tem feito na sua vida, algo que Deus possa ter feito até com alguém e te motivado a agir. Né? Que isso ecoe no seu coração. Feche seus olhos. Oremos. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por tocar o nosso coração a todo momento. Obrigado por não soltar a nossa mão. Obrigado por não desistir da gente. Nada vai separar a gente do teu amor. E que a gente tenha forças para se manter firme e anunciar para todo mundo. Falar do teu amor para todo mundo. Conseguir fazer com que o seu Santo Espírito acenda a chama no coração de outra pessoa. Nos ajude e nos capacite, Pai. Sabemos que somos muito falhos. Peço perdão aqui em especial pelo erro de cada um e o meu. Que o Senhor nos redima, Pai. Que o seu santo sangue nos lave. Por favor, nos dê essa sensibilidade. Isso que eu te peço. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. 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 É isso aí, galera. E nunca se esqueça que pregar o evangelho não é escolha. É missão. é missão. Boa. Muito bem. Fica aqui com mais um episódio. Deixa eu só terminar de ler um trechinho aqui para você que diz assim: se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Se já provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Filipe, ao encontrarmos o Salvador, convidaremos outra para a sua presença. Como os meninos já dissem, pregar o evangelho não é escolha, É missão. é missão. É missão. Se você se sentiu tocado de alguma forma até aqui, compartilhe com outra pessoa. Agora é momento de agir, não é momento de se retrair. Compartilhe, comente, curte, se inscreva no canal, ative o sininho, faça tudo o que você puder para outras mensagens, se não for da sua boca falando, que seja algum texto, alguma imagem, um pouquinho do que a gente comentou aqui, que alcance outras pessoas. Amém. E se você não se sentiu tocado, compartilha assim mesmo, porque pode tocar outra pessoa. Com certeza, com certeza. Boa. Muito obrigado, gente. Até o Obrigado. próximo Tudo de bom. episódio. Valeu. Valeu, Valeu, Joe. Valeu, valeu. Greg. Valeu. Valeu,